Escuta isso aqui. E se eu te dissesse que esta banda, muito boa por sinal, foi 100% feita por inteligência artificial? Pasme ou não, já tem mais de 1 milhão de ouvintes no Spotify. De fato, a gente está vivendo uma onda de inteligência artificial adentrando todos os domínios da esfera humana, inclusive as artes, a música, a voz. E quando a IA ela vai fazer planilha, fazer copy, fazer lista, a gente não se incomoda muito, mas e quando ela começa a fazer aquilo que é mais genuinamente humano, que é a arte? Isso abre muitas discussões. Inclusive, tudo isso começou a ser discutido, né, com mais fervor, com mais frequência, depois daquela trend do Estúdio Ghibli. Vocês lembram? Vou colocar a imagem aí. Basicamente, as pessoas colocavam as suas fotos lá na inteligência artificial que emulava a arte do Estúdio Ghibli. Só que isso é complexo, né? Porque a gente pode se perguntar, caramba, mas isso seria a nova arte? Ou isso seria simplesmente plágio? Porque o banco de dados é humano. Inclusive o fundador do estúdio, o Hayao Miyazaki, se o meu japonês estiver bom, ele expressou uma aversão à tecnologia, dizendo que isso ia ser um insulto à própria vida. E eu entendo ele, porque no lugar eu também me sentiria assim, eu fui plagiada na cara dura e não posso fazer nada. Não posso fazer nada porque aos olhos do grande público isso foi normal, foi tranquilo. Só que você entende que quando as pessoas normalizam isso, abre precedentes para outros braços das artes, para a música, para a dança, para o teatro, para o cinema, tanto que a gente viu aí uma banda 100% feita por IA. A Velvet Sandal, essa que eu mostrei ali no início do vídeo. E obviamente que ela não foi a primeira tentativa de fazer música com IA e não vai ser a última. A gente tem que, aceitar que dói menos, porque vai vir muita coisa por aí. E na minha prática como professora de canto, eu vi a questão da IA entrar nas aulas de canto assim, uma vez após a outra. Por exemplo, eu atendo muitos cantores que fazem gravação de singles, EPs, discos, enfim, e eles chegam pra mim com a guia falando assim, escuta aí, prof, essa vai ser a música que eu vou gravar. Eu começo a ouvir e ela foi feita por IA. Lá atrás era difícil de aceitar aquele som, porque a pessoa falava, né? A IA falava a palavra errada, uma entonação esquisita, tinha aquela voz robótica, mas com o tempo o negócio foi ficando muito bom, a ponto de desconfiar, será que é realmente uma inteligência artificial? E aí eu fico me perguntando, duas coisas. Primeiro, será que a gente está se acostumando também, normalizando esse som robótico? Ou a IA está tão avançada que a gente não consegue nem mais perceber a diferença? Talvez as duas coisas. Eu acho que essa seria a resposta. Especialmente porque se a gente for ver, o uso de IA no dia a dia das pessoas cresceu absurdamente nos últimos meses. Eu digo últimos meses porque essas questões de tecnologia acontecem de uma forma muito rápida. E só para você ter ideia, a gente já tem muitos estudos que mostram que o uso de IA diário, tanto em empresas quanto em casa, tem aumentado muito. Existe um relatório aí da Salesforce que mostra que a gente teve um aumento de 233% no uso diário de inteligência artificial nos últimos 6 meses. Eu sou prova disso, eu uso IA diariamente. Mas assim, eu sei que quando a gente fala do tribunal da internet, sempre vai existir aquela polarização. As pessoas que vão falar, isso é um grande absurdo, a gente tem que acabar com esse negócio, é um insulto à própria vida. E existem aquelas pessoas que vão falar, isso aqui é uma tendência de mercado, como que eu posso usar isso daqui dentro do meu trabalho? Ou então, cara, não tem jeito, é isso aqui mesmo, vamos fazer tudo de IA. Existem esses dois polos e eu gosto de ser um pouco mais razoável e pensar um pouco das duas formas aqui pra gente encontrar o meio termo. Mas como eu disse, não tô aqui para achar resposta nenhuma, tô trazendo reflexões porque, querendo ou não, a inteligência artificial, essas tecnologias vão entrar dentro da nossa profissão. Sim, não tem muito para onde a gente fugir. Mas primeiro eu quero que você pense o seguinte, tava até conversando isso com uma aluna minha, esses tempos eu achei uma reflexão bem interessante e vim trazer para vocês. Imagina você na década de 50. Você acabou de surgir o disco de vinil, daí você fica assim, meu Deus, quanta tecnologia aqui nesse disco de vinil. Eu sou um músico, que até então eu ia a concertos, eu estudava ali com partitura e tudo mais, e de repente tem esse negócio que eu posso colocar, esse negócio é o disco, tá? Que eu posso colocar na minha casa e ouvir várias vezes a mesma música. Esses músicos dessa época provavelmente falaram, que absurdo, esses caras aí vão ficar muito ruins, não vão mais ser músico, porque não vão mais em concerto.
Não vão mais ler partitura, vão tirar só coisa de ouvido? Ah, absurdo. Agora você imagina essas pessoas na década de 70, que já estavam muito habituadas a ouvir o disco de vinil. Só que você entende que a gente não pode voltar o disco para trás e ouvir de novo o mesmo trecho, né? A pessoa tinha que ouvir o disco todo várias vezes para tirar alguma coisa de ouvido, por exemplo. Agora você compara esses músicos com aqueles dos anos 90, que já tinham acesso à internet, que poderiam voltar naquele trecho e ouvir aquele trecho milhares de vezes. Você entende que os músicos da década de 70 devem achar os músicos da década de 90 extremamente preguiçosos, que não tiram mais nada de ouvido, que não ouvem música direito? Então existe uma tendência do ser humano de refutar, recusar, ter raiva daquilo que é novo, porque aquilo que é novo dá medo, a gente não sabe o que vai vir depois daquilo. Mas ao mesmo tempo, olhando para trás, ou até mesmo olhando para a atualidade, nenhum desses músicos eram menos músicos. A gente tem pessoas incríveis fazendo música atualmente, mesmo com as facilidades que a tecnologia trouxe. Então, eu trago isso para dizer, a gente não precisa se desesperar, odiar a inteligência artificial, mas saber que vai ser inevitável, ela vai adentrar esses domínios sim, e a gente tem que saber usá-las da melhor forma possível. Eu ainda não sei como isso vai ser aplicado dentro de uma aula de canto, mas talvez a IA ajude a gente no diagnóstico, na proposição de exercício, na criação de treino, ou então no treino do próprio aluno, sabe? A Gemini já faz isso com treino de academia. Você fala assim, ó, analisa aí como é que tá o meu movimento. E ele fala, você tem que encaixar melhor a escápula, tem que fazer assim, assim, assado. Provavelmente, em um curtíssimo espaço de tempo, isso vai estar acontecendo nas aulas de canto. Os alunos vão utilizar isso daqui como um suporte. Não acho que os professores de canto vão parar de existir, não. Mas eu acho que essas tecnologias vão ficar cada vez mais fortes e as pessoas vão passar a utilizar sim, porque facilita. Da mesma forma que eu trouxe esses exemplos aí para você. Mas ainda eu quero trazer uma outra reflexão, contrária a essa que eu trouxe aqui, de que tá tudo bem, a tecnologia vai vir, a gente vai ter que se adaptar e tá tudo certo, mas existe um outro lado que é entender por que cargas d'água que o ser humano se interessa tanto por aquilo que não é humano. É só vocês pensarem o seguinte, eu tenho o meu chat GPT e tenho uma amiga farmacêutica que pode fazer um manipulado para mim. Por que que eu vou lá no GPT e falar assim, crie uma fórmula manipulada para o meu cabelo, sendo que eu posso fazer exatamente esse mesmo esforço de mandar uma mensagem para minha amiga farmacêutica que já estudou a vida inteira para aquilo. Eu tô falando isso porque de fato tá acontecendo, tá? As pessoas estão pedindo remédio pro GPT, treino, dieta, de tudo, sendo que eu poderia pedir para uma pessoa que já estudou sobre isso e eliminar de certa forma os riscos, né, na minha vida. Da mesma forma que se tivesse talvez um professor de canto IA, as pessoas não iam hesitar de ir lá pedir. Como é que eu faço para resolver a minha quebra vocal? As pessoas estão ouvindo bandas de inteligência artificial, elas ficam alucinadas com influencers de inteligência artificial, mas eu fico pensando que muito provavelmente seja pelo hype, as coisas são muito novas e a gente gosta de novidade. Daqui a um tempo as coisas possivelmente vão normalizar e eu acho que as pessoas vão ter um pouquinho de senso ali do que é inteligência artificial, do que é real, mas pode ser que não. Pode ser que as pessoas se habituem tanto com isso que não saibam mais discernir o que é IA, o que é ser humano. E aí me preocupa, essas pessoas que condicionaram o ouvido, aquela voz mais robótica, vão num show, num ao vivo, e vão ficar chocados quando o cantor desafinar. Olha quanta implicação tem disso, né? Por isso que eu acho que a reflexão é sim importantíssima. Eu não gosto nem da ideia de falar, eu não quero saber da IA, ela não vai entrar na minha vida, porque sinto muito, meu amor, a gente vai dividir aluno com IA sim, em pouquíssimo tempo, mas também a gente pode falar, beleza, tá tudo certo, vamos usar a IA em todo e qualquer momento aqui e dane-se a arte humana. Eu acho que é importante a gente poder ponderar esses dois pontos, porque são bem relevantes na nossa prática, tá? Como eu disse, eu não queria trazer nenhuma resposta, mas eu queria trazer muitas reflexões, porque este assunto ele vai continuar aparecendo o tempo todo por aí, e eu espero que você esteja ligado, antenado nessas mudanças de mercado. Me conta aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, deixa teu like, se inscreve no canal, e a gente se vê em breve no próximo. Tchau!